Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Steph. Eu sou a Eti. E o livro que está entre nós hoje é O Conto de Fadas, de Stephen King. Bom, antes da gente falar desse livro, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e deixe seu comentário que ajuda muito o canal. Bom, pessoal, o livro que está entre nós é O Conto de Fadas, do Stephen King. É um livro que conta a história do Charlie, um garoto que muito jovem perde a mãe. E aí, depois dessa perda, se vê com um pai distante que se envolve em um vício com o álcool. E ele se vê muito jovem assumindo as rédeas da própria criação. Eles moram perto de uma casa que lembra a casa do filme Psicose, por ter uma vibe assustadora, meio de terror. E um dia, passando perto dessa casa, ele escuta um cachorro uivando, como se estivesse pedindo ajuda. Ele chega perto para ver o que está acontecendo e ele realmente vê que tem um idoso ali ferido, machucado. Ele liga para a emergência e fica ali naquela situação. E quem vai cuidar do cachorro? E agora? Porque realmente o idoso tinha se machucado. Charlie acaba assumindo essa responsabilidade e passa a cuidar da cadela que chama Radar. Ali se estabelece um relacionamento lindo com a cachorra e também com o Sr. Bolded, que fica no hospital por um tempo e depois volta para casa. Por ter socorrido o Sr. Bolded e assumido todas essas responsabilidades, o Charlie ele acaba ficando até famoso. Um jornal local acaba contando a história dele e depois isso ganha repercussão em nível nacional. E quando o Sr. Bolded retorna para casa, ele acaba se tornando cuidador do Sr. Bolded e um vínculo enorme estabelecido ali com a cachorra Radar. Dessas interações com o Sr. Bolded, o Charlie acaba descobrindo um segredo e um acesso ali para um mundo de contos de fadas. É um livro de 600 páginas que tem camadas de romance, suspense, conflito e aquele pozinho mágico do Stephen que todo mundo gosta. E aí, esse livro entrou no seu top 10 de Stephen King? Então, Steph, eu não sei se... Na verdade, eu acho que ele entra sim no top 10, mas eu nunca fiz um ranking dos livros que eu li do King. Então, até seria legal uma ideia aqui pro canal, uma hora a gente Boa trabalhar ideia. nisso, porque eu já li vários, mas eu nunca fiz. Na verdade, a minha experiência com o King vem de muito tempo, porque eu leio desde 10, 11 anos os livros dele, na verdade. Os livros dele foram minha porta de entrada para esse mundo da leitura. Então, além dele de ser um dos top 10, talvez entre ali no top 10, esse livro, eu acho que o autor também sabe, o meu top 10 autores da vida. Eu gosto muito dele, acho que não tem nenhum livro que eu não tenha gostado. Claro, uns mais, outros menos, mas assim, não tem nenhum livro que eu fale, nossa, não leria, não, de novo, não gosto. Então, casa muito com o meu gosto pessoal. Olha só, eu espero não ser cancelada nesse momento. Por favor, gente, pega leve comigo, mas é o meu primeiro livro do King. Olha, mas eu digo para vocês uma coisa, não vai ser o último. Eu já tô engatando outros livros dele. É realmente fantástico. O cara, ele merece a fama que tem. Ele é muito bom. Eu sempre imaginei ele como um escritor de terror, então foi muito difícil, assim, eu imaginar ele sendo tão bom em drama, em conto de fadas, em fantasia. E é isso que ele trouxe nesse livro. Ele realmente me encantou. Nossa, e eu acho assim, eu até tinha comentado com você, porque eu não tinha certeza se esse era a melhor porta de entrada para o King, justamente porque as pessoas têm muito essa ideia de que o King escreve terror e só. Uhum. E não é verdade, né? Ele é conhecido como o Mesmo. mestre do terror, mas ele tem livros que não são relacionados com terror, né? Ele tem, eu vou falar as adaptações aqui, mas ele já a gente conhece como A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade, Conta Comigo, que são filmes, né, e histórias que não são ali ligadas ao terror, né? E são maravilhosas. E às vezes as pessoas nem sabem que é do King, porque já pensa nele com aquele terrorzão, né? Exatamente. E esse livro, então, quando a gente, né, você sugeriu que a gente lesse esse livro, eu fiquei meio assim, eu não sabia se era a melhor porta de entrada, porque eu já imaginei que não fosse aquele terrorzão, embora eu não soubesse. Porque eu fiquei, será que ela vai na expectativa de achar um terrorzão e de repente não vai ser? Mas
É um livro maravilhoso. Eu acho que o King, ele tem uma habilidade de transitar entre esses gêneros, né? Parece que tudo que ele escreve funciona pra mim, Uhum, sabe? uhum. Seja o drama, seja o terror, enfim. Eu acho que esse é o privilégio de você ser um bom escritor, né? Você consegue se adaptar em diferentes gêneros. Sim. E esse livro, ele é marcado por realmente fazer essa viagem em diferentes nichos de literatura, né? Ele tem muita profundidade. Eu gostei bastante. Ele é um livro bem marcado, assim, por duas partes, né? A primeira parte em que conta a história do Charlie, o relacionamento dele com o pai, com a cachorra, O com a Sr. Radar, Bold. o Sr. Boldet. E a segunda parte mais marcada realmente pela fantasia. É, Sim, isso. Mas antes da gente entrar um pouquinho nessa primeira parte, eu gostaria de ressaltar como que você achou desses personagens. O que você achou? Porque eu achei incrível os personagens que ele fez nesse livro. sim, eu me conectei bastante com o Charlie. Eu acho que o Charlie, ele é a minha versão masculina adolescente. Eu também pensei isso, Não, menina. jura? Juro, eu até coloquei uma nota no meu livro, depois eu até posso falar, que fala justamente isso, como eu me identifico com o Charlie. O Charlie, ele é um personagem super denso, super incrível. Essa coisa de se culpar, esse senso de responsabilidade, de começar muito Tão novo, cedo. né? Muito cedo assumindo ali coisas muito Nossa. adultas e grandiosas, né? Isso. E eu adoro a forma como isso é retratado, sabe? Os diferentes níveis do personagem, a evolução dele é muito, muito Sim. bonita. E como ele tem aquele senso de ele é autoconsciente, assim, como Aham, ele consegue enxergar as coisas, ele não é autocentrado, né? Então, assim, e para um sim. adolescente, isso é difícil, mas ao mesmo tempo que é difícil, você acredita, ele é total, né? Dá para você totalmente acreditar naquele personagem. E eu acho que essa é uma habilidade, outra habilidade que o King tem, de fazer personagens que você guarda, que você leva, que você lembra Sim. depois, porque são muito marcantes. Ele tem esse dom. Eu até percebi muito isso, porque eu estava lendo um outro livro em paralelo, e quando eu terminei esse outro livro, eu não senti conexão com nenhum daqueles personagens. Então eu pensei, gente, eu não me importei com aqueles personagens no final, o que aconteceu com eles. E aí, quando eu tava lendo o King, eu tava tipo 20% do livro, eu ainda olhei. Eu tava emocionada com os personagens. Eu não acreditei. Eu falei, como é quando o autor consegue envolver você? Não, é uma outra coisa. Até assim, a questão do processo evolutivo do personagem. Tem uma passagem no livro que o Charlie, quando ele entra na casa do Sr. Bolded e ele vê assim os móveis mais antigos, ele vê que a casa demanda ali uma reforma, e ele fala assim que naquele momento ele não entendeu por que que ele estava triste, mas que mais para frente, quando ele estava adulto, ele entendeu. Ele entendeu que ali as coisas estavam perdendo fôlego, que o Sr. Bolded já de idade, sem energia, já não tinha condições de cuidar da casa, né? Então, esse link que faz entre a consciência jovem do Charlie e depois mais pra frente a consciência adulta dele, isso mostra a profundidade que o autor quis trazer para ele. E acho que é por isso que a gente se conecta tanto, né? Sim, É um verdade. personagem com muitas camadas. E outro personagem também que a gente. Eu tenho quase certeza que você amou, porque você é mãe de cachorro por enquanto, e eu sei que você deve ter amado, que é a Hum. Radar. Ai, que ela é linda, Gente, quer meu. conquistar o leitor? Coloca um animal Põe um inteligente cachorro. e maravilhoso, que a gente já se apaixona, assim. Então, aí que eu percebi como que o King deve ser fantástico em livros de terror e suspense, sim, puros. Porque o livro inteiro eu passei assustadíssima pensando: preserva essa cachorra viva, pelo amor de Deus, Charlie. O que você Verdade. puder, doa o que você tiver, doa sua medula, mas você continua sendo um cuidador dessa cachorra, preserva essa bichinha, porque eu me identifiquei. Ela é linda, né? Assim, Ela- também os desenhos do livro são fantásticos, E né? a relação dela com o Sr. Boldet, né? Porque ela já tem essa lealdade com ele. Sim, É a relação dela com o Charlie também, né? É assim, exatamente. eu me sinto quase como a minha relação com a sua cachorra. Hoje mesmo eu falei pra Steph que a gente vai ter que ter uma guarda compartilhada dela. Porque eu me apaixono cada dia mais pela cachorra. E, Guarda sabe, compartilhada de pet. de pet. Ela tava tão animada que ela tava destruindo tudo, assim, pulando e brincando. Mas direto, ela tá aqui, ela faz parte do cenário, praticamente. Ela é filhote, gente, então ela é meio sacizinha, então ela ficou, ficou É fora verdade. hoje.
Uma das coisas também que eu fiquei pensando sobre a história é a questão, uma questão meio moral ali. O Charlie, no começo do livro, ele faz uma promessa para Deus, porque ele queria muito ver o pai dele livre do vício do álcool. E quando ele consegue restabelecer o relacionamento dele com o pai dele, ele fica com esse sentimento de dívida. Quando ele passa a cuidar da Radar e do Sr. Boldet, uma das motivações que levaram ele a isso é ele é levado por esse sentimento de dívida. E eu fiquei pensando, seria o Charlie intrinsecamente bom ou ele realmente, por estar motivado por essas razões, seria uma coisa quase que egoísta? Mas assim, você percebe no transcorrer da história que não. Ele realmente cria um vínculo muito real, muito verdadeiro com o Sr. Boldet e com a Radar. E isso é traduzido ao longo de toda a primeira parte, né? Que é realmente Isso. sobre esse relacionamento deles. Isso, quando o King ambienta ali, né? A gente fala a primeira e a segunda parte, a gente vai tratar dessa forma, porque a primeira parte é mais uma ambientação do Charlie, do Sr. Boldet, dos personagens ali, daquela história. Ela vai durar um bom tempo no livro, né? Como o Charlie como cuidador. E a segunda parte, tem uma diferença bem brusca, né? Assim, de narrativa. Até parece quase um outro livro, não é? Mas parece que se diferem muito. Mas a ambientação que ele faz nessa primeira parte é muito interessante, porque faz com que a gente se importe muito com isso. O que você falou é interessante, mas eu acredito que o que ele vê ali é uma oportunidade de cumprir aquilo. Parece uma coisa meio até sobrenatural, porque o King até coloca, ele fala exatamente Deus ali no meio, mas tem alguns momentos que ele não nomeia, né? Porque fica a cargo do leitor Sim. entender como algo do destino, como, né, enfim, providência divina, o leitor é quem decide isso daí. Mas ele vê naquela oportunidade ali, que é até meio do destino, né, que aparece, de cumprir a promessa dele. E essa primeira parte é muito boa nesse sentido, porque você se importa, você conhece, e quando vem a segunda parte do livro, você está, assim, completamente envolvida com aquilo ali. E uma associação que eu fiz também, quando eu estava lendo esse livro, a primeira parte desse livro, eu não consegui não fazer, que é muito similar, é com o Telefone do Sr. Harrigan, que é um conto do King, do livro, acho que Com Sangue. Ai, gente, é que é tanto conto, tanto livro, que às vezes eu me confundi, vocês me corrijam qualquer coisa, mas eu acredito que é desse livro. Eu não li, né? Mas eu assisti o filme Isso que eu ia falar. Tem um filme, para quem não tá afim de ler agora, nesse momento, mas quer assistir, tem um filme na Netflix. E o contexto é muito similar, que também é um menino que não tem a mãe, que é criado pelo pai, que vai ter um cuidador, que vai ser cuidador, né? Vai ali, não é bem cuidador, mas ele vai ter convivência com alguém, um senhor, né, mais de idade, e vai criar um vínculo com ele. Então, assim, eu não pude deixar de conectar essas histórias, assim, não de conectar, mas de me recordar aí dessa história. Sim. E aí, Steph, e a segunda parte, que a gente chama de segunda parte, quando ele vai viver essa aventura diferente, como que foi pra você? Então, a segunda parte é a parte da fantasia, né? Eu tive muita dificuldade para me conectar com os personagens da segunda parte, confesso para você, em comparação com a primeira parte, né, que foi muito marcante para mim. Mas eu acho que isso é o fantástico da leitura, sabe? É uma experiência que não se esgota naquilo que eu gosto, naquilo que eu não gosto. Apesar de não ter me conectado bem com aqueles personagens, eu adorei essa atmosfera da fantasia que o King cria e o desenvolvimento do Charlie a partir da interação com esses personagens. Então, ali, apesar de não ter me conectado, não deixa a experiência ruim para mim. Eu ainda continuo achando um livro fantástico, assim. E você, Eti, o que você achou da segunda parte? Olha, eu achei que eu teria essa dificuldade também, porque a fantasia não é o meu gênero preferido, mas quando eu pensei que o escritor ia me perder ali, sabe, o meu engajamento, eu já tive que voltar atrás, porque, tipo, 2 páginas depois eu já estava ali vidrada. Então, eu acabei tão envolvida quanto a primeira parte, o que foi até surpreendente para mim, sabe? E eu acho que essa segunda parte, ela, para mim, assim, eu vi ela como tipo, uma grande homenagem a todas as ideias, sabe, que
servem de base para as histórias, porque até me lembrou, gente, eu não consigo não associar as coisas, sabe? Às vezes me vêm coisas totalmente aleatórias. E eu lembrei muito de um livro do Stephen King, que é sobre a escrita, ele chama On. E ele fala nesse livro, e na verdade ele ensina as pessoas a escreverem, né? E ele fala um pouco da experiência dele escrevendo, como que é esse processo. E tem um momento que ele vai falar acerca da inspiração, das ideias, né? E ele fala assim que a ideia é alguém que fica ali paradinho e você que tem que arrumar todo o local e, sabe assim, a casinha, esperando ela se manifestar e trazer tipo, com o saco de ideias, sabe? Da Legal. onde você tira as ideias. E esse lugar para onde o Charles vai me pareceu uma grande homenagem a isso, sabe? Porque ele junta tantos elementos ali de diversas histórias, fábulas, sabe? Referenciando isso, que eu não pude deixar de pensar nisso como uma grande homenagem, sabe? As boas ideias. Eu pensei nisso também. Eu achei legal que, assim, é tudo pela perspectiva do Charlie, né? Então, coisas assim que ele não sabia muito bem como associar com qual história de conto de fadas aquilo seria. Daí ele fala, Sim, ah, é uma princesa e Eleia? Ah, Star Wars. Então, ele já... é É, é, verdade. é com base no prisma dele, né? Que ele Isso, interpreta as exato, coisas. através dos olhos dele, né? Sim. E ele vai ali ver várias coisas, né? A gente não vai aqui falar para vocês, vocês têm que ler para vocês descobrirem, mas ele vai referenciar Mágico de Oz, histórias do Era Uma Vez, sabe? Sim. E uma coisa que me fez pensar nessa associação com esse saco de boas ideias aí que ele menciona no One Writing foi que eles fazem até uma brincadeirinha, porque eles pegam um livro, né, do Ray Bradbury. Só que se eu falei errado, vocês me corrijam aí. E que tem menção a um item, vou falar dessa forma, tá? Que tem lá naquele mundo. E aí o Sr. Bolded até meio que fala, eu acho que ele já foi pra lá. Sabe Aham. assim? Porque é inspirado naquilo ali. Então, assim, é muito gostoso ver isso. E eu acho que isso que talvez tenha quebrado aquele meu estigma com a fantasia, né? Porque eu vi além disso. Ele se referencia no livro, tem um momento ali que ele vai falar da própria obra, né? Do Cujo, e que é bem legal. Na verdade, na primeira parte, eu não lembrei agora. E eu não vi outras referências, geralmente eles fazem várias, até se vocês viram outras referências, vocês coloquem aqui no comentário, porque eu adoro saber. Em outras resenhas que eu vi, eu não vi isso, tá? Mas assim, gente, é muito incrível. É muito diferente, né? Da primeira parte da segunda parte. É até uma pergunta meio que infantil, assim, fazer, mas eu me vejo obrigada a fazer. Qual que é a sua preferida, assim, da primeira ou da segunda parte? Olha, pra mim ficou igual. Sim, É que nem eu falei entendi. pra você, quando eu pensei que eu ia estar perdida ali, sabe, que eu não ia me conectar com aquilo ali, eu me vi assim, lendo, devorando, sabe? Envolvida também tanto quanto a E, primeira parte. exato, eu li o e-book, né? Comprei o e-book e a gente não tinha um livro físico. Então eu não fico percebendo quantas páginas tem. E hoje a Stephanie me falou que tinha 600 páginas. É Então eu não consigo. prazeroso de ler, né? Ele tem todo o timing dele Ele é muito muito bom, o fluido. ritmo dele é muito gostoso de ler. E realmente, gente, a gente recomenda, hein? Que livrão. Com aquela pitada de humor negro, às vezes, que ele tem, que não abandona e que eu adoro, né? Narrado em primeira pessoa, narrado pela perspectiva do Charlie, muito, muito incrível. E para fechar aqui, antes uma coisinha que eu queria falar que eu lembrei é que às vezes eu tenho a impressão que com os anos o Stephen foi ficando, o King foi ficando um pouquinho mais assim, otimista, não que ele não fosse, mas assim, eu sempre vejo no livro dele traços do otimismo, sabe? Na humanidade, assim, eu gosto muito disso, sabe? E ele faz isso, mesmo diante da pior catástrofe, do pior, ele ainda mostra uma coisa boa. Eu vou até ler um trechinho que ele fala sobre isso para vocês, pode ser? O mundo é bom, mesmo com tantas provas do contrário. E há milhares de pessoas fazendo bem todos os dias, talvez milhões. E só para finalizar, Steph, é legal a gente falar que esse conceito que ele utiliza no final do livro, assim, no livro todo, mas ele utiliza em vários livros dele, eu gosto muito, que é a luta bem versus o mal, sabe? Sim, É uma fórmula que para mim não tem erro. Eu gosto.
sempre gostei quando ele coloca isso nos livros dele, ele faz isso em outros livros, como A Dança da Morte, It. Até o próprio personagem, como você falou do Charlie, ele tem uma dualidade, ele é bom, mas ele também tem lados que de repente são questionáveis. O livro encerra muito bem, trazendo esse conceito. Eu acho que é o que traz realismo para a história, né? O Charlie, ele tem alguns momentos que ele se questiona, assim, sobre coisas que ele fez na adolescência, se era certo, se era errado. São travessuras de umas coisas até mais pesadas, outras menos pesadas, que ele fez com alguns amigos que ele não se orgulhava. Mas realmente ele é um personagem de luz, né? Ali fica muito claro, principalmente na segunda parte, que ele faz parte do bem. Então, para mim, foi um livro muito, muito fantástico. Eu gostei, sem, com o trocadilho da palavra. Eu gostei, eu vou favoritar, vou dar nota 5 para ele. Eu não consigo dar outra nota para esse livro. Me divertiu, me entreteu, me fez pensar. Tudo o que eu mais gosto de uma leitura. E você? Esse é um livro delicioso, não tem como dar outra nota, gente. De verdade, vocês vão ler, vocês vão ver. Eu quero que vocês comentem aqui pra gente o que vocês acharam. É nota 5, redonda, inquestionável. King agora eu vou ter que incluir nas minhas leituras, porque depois desse livro eu tô apaixonada. Olha, eu fico pensando só a Steph lendo os outros livros dele, sabe? Ai, você vai gostar. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.